Quem achou, diga glória a Deus. Deuteronômio 34:10 diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera. A quem o Senhor conhecera. A quem ao Senhor conhecera ou o Senhor conhecera? Meu Deus. A quem o Senhor conhecera face a face. Está assim na Bíblia de vocês? Então tá bom. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela tua palavra. Renova a minha vida, renova a minha fé, as minhas forças e a minha família, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, queridos. Podem glorificar Jesus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, Bíblia Sagrada, palavra de poder, palavra de Deus, falando conosco aqui nesta noite. É um testemunho do último livro de Deuteronômio, aliás, do Pentateuco, que vai falar deste grande homem de Deus, Moisés. Na pronúncia hebraica, Moshe, tirado das águas, extraído das águas. Este é o Moisés. Um homem que foi milagrosamente conduzido pela vontade de Deus a um grande e extraordinário propósito. É um propósito inquestionavelmente importante para as três maiores religiões do mundo. As três maiores religiões do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. Falando de judaísmo, uma das maiores religiões do mundo, não pelo número de seguidores. É bem limitado o número de seguidores no judaísmo, mas sua importância cultural, intelectual, financeira. Então, é qualificado na categoria entre as três maiores e mais importantes do mundo. Lá está Moisés respeitado nessas três religiões, porque o islamismo respeita Moisés como um excelente profeta, à altura de Maomé para a sua época. Os muçulmanos reconhecem assim, os muçulmanos. Os judeus, eles entendem Moisés como um excelentíssimo legislador, tanto que foi a partir da Tanakh, a Torá, Nevim e Ketuvim, que seria a lei, os escritos e os profetas, que surgiu as interpretações rabínicas, que vai dar origem a, por exemplo, Talmud, a Midrash e tantas outras interpretações partiram de Moisés. Então os judeus respeitam Moisés. E os cristãos? Só não respeita Moisés, sendo cristão, quem não lê a Bíblia. Sabe por quê? Vou explicar. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos entender o rigor da lei de Moisés, a dureza, a seriedade. Nós somos muito relaxados com relação à Bíblia. Desculpa eu falar isso. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo o paranaense, porque eu sou paranaense com vocês também. Estou dizendo nós cristãos. Nós somos muito tranquilos. Nós lendo a Bíblia, a lei de Moisés, nós vamos entender o rigor da lei. E sabe como é que nós vamos valorizar Moisés? Nós vamos valorizar Moisés e considerá-lo importante, porque nós, conhecendo o rigor da lei, nós vamos aprender a valorizar mais a graça. Quem me entendeu? Então Moisés é importantíssimo para as três maiores religiões. Esse é Moisés, o homem Moisés. Olha aqui,
Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Profeta. O que é um profeta? É um anjo? Não. Não, porque profeta em hebraico é Nevim. Nevim quer dizer um homem que profetiza os oráculos de Deus. Já anjo é Malak, ou aquele que traz a mensagem. Então, quando se diz que Moisés era um profeta, então nós entendemos claramente que ele era um homem. E se nós entendemos que Moisés era um homem, nós vamos entender claramente que, sendo um homem, e não estou querendo fazer fofoca de Moisés aqui, é alguém que teve também alguns defeitos em sua vida, ou seja, teve alguns pontos negativos. Todos os homens, se é homem, tem pontos negativos. E Moisés teve. Moisés teve seus pontos negativos. É claro que nós preferimos considerar as virtudes das pessoas, porque cada pessoa é muito virtuoso. Se existe alguma coisa, um objeto de estudo, que é interessantíssimo, é o ser humano. Mas os seres humanos, eles são passíveis de erros. E a Bíblia, ela não é a revista Veja, não é a Globo, não é Isto É, não é o Clarim, não é El País, não é Deutsche Welle, não é outro jornal qualquer como New York Times, The Guardian, que vai apresentar algumas de suas opiniões com parcialidades políticas, aliviando em alguns discursos. A Bíblia, ela vai dizer o que de fato é. Porque a Bíblia não é meramente um ponto de vista contemporâneo ou dos homens. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela não pode massagear nem o que aconteceu na vida de Davi, nem o que aconteceu na vida de Sansão, nem o que aconteceu na vida de Moisés, nem o que aconteceu na vida de Adão. Porque a Bíblia não é meramente um conto de historinhas manipulado, onde se escolhe um destino ou um final feliz para tentar massagear o ego de alguém como um super-herói ideal. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia apresenta a biografia de Moisés e diz que na biografia de Moisés existiram erros, não é para nós comentarmos ou criticarmos Moisés, mas é para nós aprendermos com os erros de Moisés, para nós sermos cristãos melhores na presença de Deus. Esse é o objetivo máximo da Bíblia Sagrada ser escrito desta maneira, isenta de parcialidades. Moisés. Então, irmãos, eu tenho no meu coração 3 pontos negativos que aconteceu na vida de Moisés, para nós aprendermos com eles. Na verdade, quando se fala de Moisés, eu estou pregando aqui para cristãos, porque se for falar para judeus dos pontos negativos de Moisés, eles vão ficar muito revoltados, porque eles não aceitam que se entenda que Moisés foi falível em ponto algum. Apesar deles reconhecerem que quem entrou na terra prometida foi Josué. Mas esse ponto negativo de Moisés já começa antes de Deus se manifestar a ele na sarça ardente. Ele não é um menino mais, aquele tirado das águas, ou aquele que aprendeu aritmética euclidiana, aquele que aprendeu cálculos de trigonometria para construir as pirâmides de Kéfren, Quéops e Miquerinos. Não era tão fácil assim. Mas esse Moisés agora é um rapaz, dentre os 18, seus 20 anos. E ele observa a maneira como os egípcios tratam os hebreus. E ele fica profundamente revoltado. O nome desse primeiro erro, esse ponto negativo de Moisés é precipitação. Estou falando por falar aqui, porque eu sei que aqui não tem ninguém aqui dentro que seja precipitado. É só para ninguém ser precipitado a partir de hoje, tá? Eu sei que ninguém aqui cometeu precipitação para depois se arrepender. É só para os irmãos guardar no coração para não cometer precipitação, tá bom? Moisés, vendo aquela situação, ele fica profundamente revoltado e um instinto de não somente juízo, mas um instinto de justiça invade o coração dele. Ele pega o egípcio, e quando ele pega aquele egípcio, a Bíblia até não descreve muito bem como ele matou o egípcio. Talvez até o egípcio ainda estava respirando, ele apertando a garganta do egípcio, e enterra o egípcio, não sei se meio vivo, meio morto, mas ele enterra o egípcio. Ele se precipitou, porque
mais à frente nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, ainda dentro do decálogo mosaico, as 10 leis, os 10 mandamentos. Não matarás. E ainda não matarás quando você está na terra dos outros e você não tem um lugar estratégico para fugir. Na verdade, nunca pode matar, tá, irmãos? Mas ainda pior na situação que Moisés estava. E agora, a precipitação dele. Ele não podia fazer nada disso. E ele não era juiz, nem do povo judeu, muito menos do povo egípcio. Ele era um estrangeiro. E além disso, não era a hora dele fazer nada. Não era a hora dele fazer nada. Muitas das cabeçadas que nós damos na vida não é por falta de boa intenção, é porque é na hora errada. E nós, seres humanos, nós temos aquele costume de comer cru, sem esperar a cozinhar direito. Somos apressados, às vezes colocamos os pés pelas mãos, trocando essa ordem. Queremos abraçar o mundo com as pernas, isso é impossível. E na nossa precipitação acabamos por cometer erros que às vezes são irreparáveis. Ó, pastor, mas Deus tinha um chamado grande com Moisés, e aleluia. Calma lá. Deus tem um plano grande com você, Deus tem um plano grande comigo, Deus tem um plano grande, e tinha um plano grande com muita gente que está no cemitério, e a pessoa foi precipitada, e o plano foi abortado pela própria pessoa, através das suas precipitações. Você duvida isso? Quantas pessoas inteligentes, mentes brilhantes, precipitadas, porque falou o que era para ser falado, mas falou na hora errada. Fez o que era para ser feito, mas fez na hora errada. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer uma mensagem que eu gosto de pregar essa mensagem. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Mas Moisés não entende o seu tempo. Ele se precipita. É um problema sério a precipitação. Às vezes precipitamos ao falar. A exemplo, eu diariamente escuto reclamações das mais diversas partes do Paraná. Telefonemas. E daí ainda tem um grupo de pessoas que manda aqueles atalhos para mim baixar o WhatsApp. Irmão, não manda mais isso para mim, irmãos. Tenha dó de mim, né? Eu não aguento. Meu telefone e teu WhatsApp, não tem como. Então as pessoas fazem algumas críticas, alguns comentários. E daí depois você manda aquela pergunta. Eu vou até fazer uma hashtag aqui. Você tem provas? O povão fala aí, né? Não, calma lá. Nós temos que ter cuidado com as precipitações das nossas palavras, porque depois que você falou alguma coisa de uma pessoa, você pode destruir uma família. E pior, quando você não tem provas, você pode acabar destruindo até a tua própria família. Você tem que cuidar. Porque já dizia um sábio provérbio: há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. Tem que ter cuidado. Moisés se precipitou. Agora ele acaba enterrando o egípcio na areia. Daqui a pouco ele vê 2 hebreus brigando, 2 judeus discutindo, brigando. E ele vê que um dos judeus está errado, é o injusto. Ele vai tirar satisfação dizendo: não pode ser assim, dessa maneira. O judeu dá uma olhada para ele e fala assim: calma lá, quem foi que te colocou como maioral sobre nós? Esse judeu, ele já era até profeta sem querer, ele foi um profeta por acaso, que foi apanhado a laço por ali, né? Quem foi que te colocou como juiz sobre nós? Mais na frente, Moisés seria um juiz, mas naquele momento não era a hora dele. Não era a hora dele. Tudo tem a hora. Até você que está precipitado, atribulado, pensando que está tudo acabado, calma, sossega, passa o cinto de segurança, respira, puxa fundo o fôlego umas 3 vezes, conta até 10, calma, bota o joelho no chão, fala alguma coisa com Deus, canta o hino de louvor, bate uma palma, dá um grito, não sei o que você faz, mas pensa antes de agir, porque senão você pode causar danos irreversíveis na sua vida. Cuidado! Aquele hebreu, quando fala essa palavra para Moisés, o Moisés, então, ele fica totalmente inseguro. Ele fica desesperado. O primeiro problema ali que aconteceu
de tomar uma decisão precipitada foi a morte do egípcio. Ah, Azar é o do egípcio. Não, não é bem assim o Azar é do egípcio, porque a consequência para o egípcio foi ele morrer. Ele morreu. Mas e para Moisés, teve 4 consequências que a Bíblia vai dizer. Ele foi condenado por ter feito isso, depois de ter sido descoberto. Ele foi perseguido pelo faraó. A consciência dele já não era mais a mesma. E o pior, ele teve que fugir. Você já pensou alguém se tornar fugitivo? Se tornar fugitivo? Ah, fugitivo. Ah, pastor, eu sou fugitivo de blitz. Tem algumas pessoas que acabam dizendo assim, mas parece ser uma coisa tão simples ou coisa parecida. Irmão, ser fugitivo é a pior coisa que tem. E ainda mais quando você é fugitivo, quando você está errado na cronologia de Deus, porque Deus tem o tempo dele. Quando você está errado no tempo de Deus, quando você está acelerado demais, Deus vai te congelar ali, você vai ter que ficar parado, você não vai poder fazer nada. E é difícil a gente entender isso. Às vezes Deus ele nos paralisa e a gente quer se mexer, mas Deus fala, não, você fica quieto aí, e você quer se mexer porque você fica ali agoniado, a precipitação fica ali te afobando, mas você tem que ficar congelado, porque se você se mexer, se você voltar para trás, ou se você ir para frente, você morre. E ele está fugindo, é igual Jonas, fugitivo de Deus. Você nunca viu ninguém fugitivo? Eu já vi. Tem algumas pessoas que daqui a pouco ele toma uma atitude precipitada, e daqui a pouco ele começa a pular de congregação para congregação, aquela cartinha de recomendação, que se for a mesma, meu Deus do céu, tem uns 50 tipos de carimbo. 50 tipos de carimbo e 100 tipos de assinatura, porque daqui a pouco ele já não é mais aceito, ele mesmo começa a falsificar a assinatura. Fugitivo fica pulando. Por que isso? Decisões precipitadas. Tem que cuidar com as mãos, cuidar com os pés, cuidar com os olhos, cuidar com os ouvidos, cuidar com a língua. Cuidar. Precipitação. Tem consequências. E quem geralmente paga pelas consequências que são punitivas, são perigosas, somos nós mesmos nas nossas próprias precipitações. Precipitações. Esposo que ficou nervoso, e daí só deu uma discussão tão mínima, ele já dá legalidade, ele já como se diz assim, ó Satanás, você pode operar, não é que ele fala abertamente, mas ele dá um tipo de legalidade subjetiva para Satanás. Ele diz para a família, diz para a esposa, qualquer coisa, eu entro com um processo de divórcio, ou é ela que fala, ou é ele que fala. Precipitação. Eu vou embora de casa. Precipitação. Qualquer coisa eu vou matar. Quantas pessoas que na precipitação falou que ia matar e não sabia o potencial que quem recebeu a afronta tinha, e ao invés de matar, nem pensava em matar, falou da boca para fora e foi assassinado por causa da palavra precipitada. Precipitação. O segundo problema de Moisés era a centralização. Ele era centralizador. Sabe o que é centralizar? É você puxar para si todas as responsabilidades. É você puxar para si todo o respeito e as prerrogativas. É claro que todo mundo quer ser respeitado, mas é claro que tem que dar o respeito. Mas você querer puxar tudo para si, você querer ser o centro, é um problema muito sério. Um dos problemas de ser o centro. Você sabe por que tem alguns globos da igreja que fica cheio de mosquito? Porque aquela lâmpada é como se fosse um centro e ela atrai os mosquitos para lá. E quando você está numa posição central, tudo vai ter que passar por ali. É igual Curitiba. A região mais periférica dos bairros, todas elas vão ter que realizar suas tarefas mais importantes no centro cívico ou no centro de Curitiba. Agora existe um processo de descentralização nos bairros. Você já deve ter percebido a quantidade de lotérica que existe nos bairros, bancos nos bairros, loja nos bairros, enfim, sérias unidades de prestação de serviço que antigamente só tinha no centro, mas foi dividido para os bairros. Por quê? Por causa de congestionamento e por causa de um acúmulo de função desnecessária. E o Estado entendeu isso, mas tem pessoa que não entende isso e quer acumular e puxar para si todas as responsabilidades, todos os holofotes, todas as atenções. Isso é perigoso. E o segundo erro de Moisés era esse. Nós vamos encontrar um dia Moisés assentado de manhã cedo, se preparando para julgar o povo.
para analisar questões com o povo. 100 a 15.957. Já pensou nisso? Só tinha ele para atender o povo. E lá vai chegando o sogro dele, o Jetro, midianita, né? Midianita, não era judeu, não era israelita, midianita. Porque entenda uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós somos centralizadores ou quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, que vai nos sobrecarregar e que vai dar problema, é difícil a gente ver. Geralmente é quem está de fora que vê. Pior, às vezes nem os crentes conseguem ver. E os ímpios e os mundanos e até aqueles que nós dizemos, meu Deus, essa pessoa não tem noção do que está falando. E o pior é que a pessoa está certa. Aí se cumpre o que Jesus disse, que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Ou na maioria das vezes. Chega Jetro e diz assim, ó Moisés, que bom ver você, rapaz. De fato você conseguiu vencer os egípcios. Você pode acompanhar na Bíblia Sagrada, no capítulo 18. Se cumprimentam, tudo bem, é bem dessa maneira. Jetro parabeniza, agora eu sei que Deus é Deus, que o teu Deus é o Deus de verdade. Parabéns, Moisés. Eu trouxe os teus 2 filhos. Quais são os 2 filhos de Moisés? Gerson e Eliezer. Gerson e Eliezer. Você vai meditar que o nome Eliezer é o mesmo nome Ebenezer, ou o mesmo nome Lázaro, que quer dizer Deus ajuda. Deus ajuda. Então o que nós vamos entender de Moisés aqui? Se ele está atendendo todo o povo, e Deus ajuda ele. Ele não precisa de ninguém porque Deus ajuda ele. Ele não precisa de mais ninguém, ele está no centro. Ah, Deus me ajuda, Deus é comigo. Então, se Deus é comigo, eu posso fazer isso tudo sozinho. Calma lá, mas o povo está cansado de ficar de pé na fila. Às vezes eu estou no deserto e no sol quente, mas lá está ele, como centralizador, centralizando tudo, puxando tudo para ele, puxando todas as responsabilidades para ele. Eu já vou explicar melhor a aplicação para nós sobre isso. Mas o sogro dele diz assim, ô Moisés, isso não é bom para o povo. Não é que era ruim só para Moisés, era ruim para Moisés, mas era ruim para o povo também. Ô Moisés, isso não é bom para o povo e não é bom para você também. Não é certo, você está cansando e enfadando o povo. Não faça assim, não é dessa maneira. Olha, eu tenho certeza que Deus vai ser com você, se você fizer o que eu vou te orientar. Selecione capitões de 1000. Daí você seleciona capitões de 100. E daí você seleciona mais capitães de 50 e capitães de 10. Divida a responsabilidade. Arranque esse fardo das suas costas e começa a delegar para outras pessoas te ajudar. Não faça sozinho. Não trabalhe sozinho. Talvez o medo de Moisés era aquele medo de não ser reconhecido como um grande líder. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Vocês sabem um grande erro de centralização entre nós crentes? É uma tentação muito grande contra quem quer guardar a doutrina e a santidade. É um problema muito sério. Sabe que problema é esse? O problema da centralização. Sabe o que é a centralização no tocante à santidade? Muitos crentes cometem um grande erro. São crentes sinceros, mas eles querem centralizar a santidade somente num código de regulamento interno da igreja. Da seguinte maneira: eles querem viver totalmente de acordo com as suas normas de conduta e até batendo no peito dizendo serem santos e sinceros. E talvez não precisa bater no peito. Ele acredita que esse é o caminho certo. Só que ele puxa a responsabilidade para si, entendendo assim: não, eu não posso cair, eu não posso tropeçar, porque se eu cair, se eu tropeçar, os outros vão ver. Não, eu tenho que ter muito cuidado, eu estou numa corda bamba, eu estou num terreno escorregadio. Deus o livre, misericórdia, cuidado e tá. Ele se cuida demais com a sua reputação, ele se cuida demais com tantas coisas, que eu diria que são coisas boas. Mas centralizando para si, a pessoa acaba se cobrando. E a pessoa acaba caindo, e cai mesmo. Porque ela entende a santificação somente
como ele estando focando num conjunto de leis e de regras, como se somente fosse isso, um evangelho da santidade, e tropeça e cai. Muitas pessoas tropeçam e caem, e você diz, pastor, mas como é então? Isso é centralização? O que eu vou fazer se a minha vida é assim? Pelo amor de Deus, entenda uma coisa, o que vai te dar força para vencer o pecado não é a tua resistência. O que vai te dar força para vencer a Satanás e vencer o mundo, não é somente você dizer que você vai lutar para vencer isso. Você precisa miseravelmente descentralizar de você esta luta, esta batalha. Você precisa arrancar de você que é somente você que tem que lutar. Você tem que lutar sim, mas você tem que centralizar as suas forças no Espírito Santo. É Ele que te ajuda a vencer o pecado. É Ele que te ajuda a vencer o pecado. Não é você. Descentralizar. Descentralizar. Continuo sendo conservador. Eu quero que os irmãos me entendam. Quero que os irmãos não me interpretem mal. Mas não adianta nós centralizarmos como se nós fôssemos super-homens, como se nós fôssemos impecáveis. Não é assim. Nós temos que estar firmes e baseados em Cristo. É somente Ele que não nos deixa cair através do Espírito Santo. Moisés era centralizador. Vou te dar um exemplo. Outras pessoas, em seus problemas, suas dificuldades, elas querem centralizar e resolver os problemas da sua forma. Resolver problemas porque são problemas materiais, querem resolver os problemas de maneira material. Bom, existe alguma contradição, existe algum problema nisso, pastor? Se é um problema jurídico, não tem que contratar um advogado? Se é um problema com a saúde, não é preciso procurar um médico? Se é um problema, digamos que de alguma origem material, reveladamente material, não tem que procurar métodos materiais? Calma lá. Há pessoas que querem centralizar as suas conquistas, suas realizações, no seu poder aquisitivo, na sua intelectualidade, na sua sabedoria, ou na sua força física, ou então em tantos outros atributos que o homem pensa que é válido. Está centralizando, está puxando a responsabilidade para si. Eu tenho um exemplo aqui para confrontar a centralização. É um exemplo esperto demais. Guarda no seu coração essa parte da mensagem. É um exemplo forte demais. Eu guardo muito esse exemplo. Você já ouviu aquele ditado que os baixinhos colocam os grandão para brigar? Você já ouviu? Davi. Se Davi centralizasse em si, na batalha contra o Golias, que instrumento ele utilizaria? Sua funda? As 5 pedras? Contra um gigante? A sua boa pontaria, a sua boa mira? Irmãos, a história teria sido bem outra. Golias esmaga uma minúscula criatura nas proximidades de Afeca. Né? Que vergonha. Seria assim. Só que Davi não era centralizador. Quando ele vai batalhar contra o Golias, ele diz assim: você está afrontando o exército do Deus vivo. Em outras palavras, ô Deus, o Senhor me perdoe, não quero questionar nada não, mas esse grandão aqui está xingando o Senhor. Ele se descentralizou, ele tirou dele a responsabilidade e colocou em Deus. Está na hora de você tirar a responsabilidade de você e colocar para Deus, porque Deus vai ter prazer de pisar na cabeça de Satanás quando você reconhecer que você não é nada e Ele é o centro da sua vida. Dá um glória a Deus aí. O terceiro problema que nós vamos encontrar, um ponto negativo de Moisés, é declaração de desistência. Declaração de desistência. Você sabe que existe uma declaração verbal e existe uma declaração escrita e reconhecida em cartório. E é claro que hoje, com os métodos mais modernos, o pessoal não está muito acostumado com tratar de forma verbal, a não ser que se use alguns arquivos de WhatsApp ou algumas outras mídias. Mas geralmente é no reconhecimento de firma, não é assim? Agora Satanás, eu não vou dizer que ele tem um bom gravador, mas ele é muito oportunista. E ele fica ainda mais, ele fica ainda mais satisfeito
quando ele escuta as pessoas declararem suas desistências. Eu desisto dessa família, eu desisto desse emprego, eu desisto desse grupo, eu desisto dessa igreja, eu desisto desse carro, eu desisto disso, eu desisto daquilo, eu desisto desse curso, eu desisto dessa pós-graduação, eu desisto desse concurso, eu desisto disso, eu desisto daquilo. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Escuta uma coisa, talvez você não saiba disso, ou talvez você saiba e você não se lembra, porque na hora do nervosismo, na hora da tribulação, existe um fenômeno, eu já tenho falado isso, no nosso cérebro que bloqueia a nossa fluência psíquica e faz a gente se tornar praticamente imóvel e a gente não se lembra nem o que a gente vai falar. Mas o diabo sabe, ainda antes de acontecer a batalha, que nós não somos campeões e nem vencedores. Ele já sabe que nós somos muito mais do que vencedores. Antes da batalha começar, você está entendendo? Antes da batalha começar, ele já sabe que nós somos mais do que vencedores. Ainda antes. O problema é o seguinte, o diabo sabe, ele sabe, mas muitas vezes nós não sabemos. É o caso de Moisés, na hora da dificuldade com todos os hebreus, povo rebelde, povo murmurador mesmo, é difícil lidar com aquele povo, mas fazer o quê? Deus colocou ele naquela tarefa, mas ele desiste com palavra expressa diante de Deus. Ele diz: Senhor, por favor, o Senhor pode riscar meu nome do livro da vida. E esse livro da vida aqui é o livro da existência entre os seres humanos que vivem, que respiram, que existem. Risca meu nome. Outra vez ele estava tão atribulado, ele falou: Senhor, o que foi que eu fiz para o Senhor? O Senhor me arranca, o Senhor tire a minha vida, por favor, me mata de uma vez. O que eu fiz para o Senhor? O que eu fiz? Eu não quero sofrer dessa maneira. Acaba com a minha vida, eu não tenho o que fazer mais. Por favor, desistindo. Irmãos, nunca diga eu desisto. Nunca diga acabou. Nunca diga eu estou vencido, estou derrotado. Porque é isso que Satanás quer que você fale a primeira vez. Porque quando você falou a primeira vez, o teu cérebro processou, ficou gravado ali, que você já falou a primeira vez. Os próximos passos é Satanás te tentar para você falar a segunda. Existe um ministro de propaganda nazista chamado Joseph Goebbels. Esse Joseph Goebbels, ele dizia assim, que uma mentira dita 10 vezes se torna uma verdade. E quando você diz 10 vezes que você desiste, ou 2, ou 3, ou 4, para você chegar na 10ª, é muito fácil. E é o que Satanás quer, porque você dizendo com a tua boca, automaticamente Satanás vai entender e vai registrar que é o que está cheio o teu coração, que o teu coração já está cheio de derrota. E você acredita que o nosso Deus, um Deus poderoso que fez os céus e a terra, nos chamou para a derrota, nos chamou para a miséria, nos chamou para a vergonha? Se você acredita nisso, se você acredita assim, então existe um problema muito sério com o nosso Deus. Aliás, 2 problemas. O primeiro, existe um problema com a engenharia, como ele desenvolveu o nosso corpo. Existe um problema. Deus, ele designou o nosso corpo de forma errada. O nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa capacidade de superação, alguma coisa está errada. Segundo lugar, Deus é covarde. Por quê? Ele permite nós enfrentarmos situações que nós não estamos capacitados a enfrentar. Então ele está covardemente atribuindo a nós um fardo que nós não podemos levar. Alguém aqui acredita que Deus errou no projeto? Levanta a sua mão. Alguém acredita? Alguém aqui acredita que Deus é covarde? Levanta a sua mão. Agora, quem acredita que Deus é perfeito? Levante a sua mão. Então, independente da tua aprovação, da tua dificuldade, do teu problema, levante a tua cabeça e vai. Não desista, porque Deus é contigo onde quer que você andar. Deus é conosco. Diga comigo: Deus é conosco. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Você queria escutar eu falar isso um dia no altar? Então você está escutando aqui agora. Deus é contigo. Dá um glória a Deus aí. Para mim finalizar, vamos aos 3 pontos positivos, porque Deus o livre.
Jamais, na biografia de Moisés, eu poderia dizer pontos negativos, somente. O primeiro grande ponto positivo de Moisés é que era um homem muito humilde. Meu Deus, pastor, essa parte é difícil. Mas tem que ser falado, ele era um homem humilde. Era um homem humilde. A Bíblia vai dizer aqui da humildade de Moisés, em Números capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Homem humilde. É incrível a origem etimológica da palavra humildade. A palavra humildade vem de humus. Sabe o que é humus? Humus é aquele tipo de solo que é o restante de decomposição de tudo que você possa imaginar. Restante de decomposição. Esse é o lado depreciativo, restante de decomposição. Isso é humildade. Ser humilde é entender que o homem é pó e volta para o pó. Entender isso, reconhecer isso. Só tem um detalhe, ainda relacionado ao humus. Só tem um detalhe. Humildade. Humildade não é subserviência. Há pessoas que pensam que humildade é a mesma coisa que subserviência. Há pessoas que pensam que humildade significa você ser capacho do diabo para ele pisar por cima. E isso não é humildade. Isso é subserviência. Eu sou um derrotado. Eu estou jogado no chão. Eu sou um verme. Eu sou um micróbio do carrapato, do cavalo, do bandido. Né? Eu nasci para perder mesmo. Sou um coitadinho, jogado às traças, abandonado, lascado, ou todo qualquer tipo de adjetivo pejorativo ou inferiorizante que você imaginar. É isso que eu sou. Não, irmãos. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Calma lá, é só o começo. E Deus amou o mundo, e quando diz Deus amou o mundo, o cosmos relacionado, não é árvore, passarinhos, naturalistas que me perdoem, mas não é ave, passarinho, zebra, cavalo, hipopótamo, rinoceronte, leões, não. Quando diz Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou você, e Deus enviou o Filho dele unigênito para salvar e alcançar você. Você é humilde, mas você tem uma importância extraordinária para o teu Deus. Aleluia. Humildade, de onde vem? Humus. Mas o pastor não tem dito que é resíduo de decomposição das mais diversas matérias? Tudo bem, agora coloca humus nas plantações. Coloca para você ver o que acontece. Porque o humus é fertilizante, tem seu valor, dá crescimento. Isso é humildade. Ou seja, assim como a humildade serve para nos fazer entender a nossa limitação, a humildade também está relacionada ao crescimento que nós teremos ao ser humilde. Crescimento que nós teremos ao ser humilde, ao ser manso. Sabe o que é ser manso? É reconhecer a dependência de Deus. E é o que Moisés faz. Me acompanha aqui no livro de Êxodo, capítulo 4 e 10. Olha o que é que Moisés diz ao Senhor. Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele reconhecia isso. Não tem problema. Você tem suas limitações? Apresente para Deus. Isso é humildade. Você tem que ter humildade diante de Deus. Tem pessoa que diz assim, mas quem que não é humilde diante de Deus? Eu conheço um monte de crente que até diante de Deus eles começam a questionar Deus por algumas coisas. Fica bravo com Deus, faz bico para Deus, fala assim, eu vou fazer uma campanha de silêncio. Como assim, irmão? Eu vou dobrar o joelho 4 horas e não vou falar uma palavra com Deus, porque estou bravo com Ele. Eu já vi isso lá em Cascavel, eu vi isso. Eu vi isso. É igual os catarinenses falam, eu morro tudo e não vejo. Eu já vi de tudo. Você quer ter uma vida abençoada diante do Senhor? Seja humilde. Seja humilde diante dos homens e seja humilde diante de Deus. Você quer saber por quê? Porque Deus ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Isso é a palavra que fala. Deus é que fala em sua palavra dessa maneira para nós entendermos.
Eu vou repetir de novo, eu espero que os irmãos não interpretem de uma forma diferente, igual alguns irmãos vieram me procurar. Ô pastor, eu tenho aqui um papelzinho aqui do cemitério vertical também, pastor. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou fazendo propaganda nenhuma aqui não. Eu estive esses dias no cemitério observando o caminho de todos os homens. Não tem como, irmãos. Nós temos que pedir misericórdia para Deus, porque nós não somos nada na face dessa terra. Somos nada. Moisés reconhece isso, e eu quero conectar esta primeira virtude de Moisés com a segunda. O reconhecimento da necessidade que ele tinha de Deus. Reconhecer a necessidade que ele tinha de Deus. Sabe como é expresso isso? Quando o povo constrói o bezerro de ouro, olha a família que Moisés está inserido. O próprio irmão dele é o que constrói o bezerro. Meu Deus. Né? Deus está revoltado com Moisés. Aliás, com o povo de Israel. Deus diz assim: Moisés, pode ir embora. Vai com esse povo aí que eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo porque eu não quero. Oh meu Deus, me perdoa, é uma palavra inglesa. Eu não quero me estressar com esse povo. Não quero. Vai você que eu vou mandar um anjo. Não quero nem ver. Não vou matar, Moisés. Tá bom, não vou matar. Mas eu não quero ver esse povo mais. Vai com eles. Que eu vou mandar o anjo. Preste atenção nessa parte. Se nós não estivermos em espírito, nós não vamos saber discernir o que é Deus enviar o anjo e o que é a presença de Deus. Nós precisamos saber discernir o que é a presença de Deus e o que é o anjo. Por quê? Qual a diferença, pastor? Quando o Senhor estava com Israel, não aconteciam sinais? Sim. E com o anjo, poderia acontecer. Mas seriam sinais reduzidos. E outra coisa, o anjo do Senhor tinha uma função de proteger Israel e guiar Israel. Então seria um tipo assim, o favor de Deus. E tem pessoas que perderam a espiritualidade e o senso de espiritualidade, e a presença de Deus não está com eles mais, mas ele está satisfeito porque o anjo do Senhor está com ele. Posso diferenciar? A presença de Deus não está mais com a pessoa, mas ela ainda está sonhando que está tudo bem. O anjo está indo com ela, Deus está aqui, o anjo está acompanhando a pessoa pensa que está tudo bem porque tem um carro bom, porque tem um emprego bom, porque está com saúde, porque a família está protegida. Calma lá. Isso é providência geral de Deus. O sol nasce para justos e para injustos. O anjo do Senhor é apenas para manter a ordem, para eles conseguirem chegar a teu destino. Presença de Deus é outra coisa. Presença de Deus é um fogo na alma. Presença de Deus é você sentir a presença do Espírito Santo. Presença de Deus são milagres extraordinários. Não aceite somente o anjo, aceite a presença de Deus, senão não saia de onde você está. Aleluia. Para mim finalizar, porque o tempo Cronos pegou o relógio hoje. Moisés foi um homem reconhecido de Deus. Era um homem conhecido. Deus o conheceu. Calma lá. Mas onde fica o atributo de Deus da onisciência? Se Deus é onisciente, então Deus conhece todas as coisas. E se Deus conhece todas as coisas, Deus conhecia Moisés. Bom, no nosso raciocínio lógico, é assim que funciona. No raciocínio de Deus, e em termos de salvação, e em termos de aprovação de Deus, não é bem assim. Eu vou te explicar por quê. Queridos irmãos, a Bíblia sempre nos diz, principalmente em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz ainda em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus diz em sua palavra, João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus está dizendo conhecereis a verdade, lá em João 14, 6, nós vamos entender o que é a verdade. É Jesus. Então quando diz conhecereis a verdade, ele está dizendo, me conheça, se é que você quiser ser livre. Lá no versículo 34 vai fechar o raciocínio que eu estou usando com os irmãos aqui.
A Bíblia fala de nós conhecermos a Deus. Para isso é importante nós lermos a Bíblia, orarmos, estudarmos, buscar um conhecimento. E temos que conhecer mesmo. Agora, nós sermos conhecidos de Deus é outra grandeza. É outra grandeza. E não está somente no Antigo Testamento, aqui em Deuteronômio 34:10, o que vai explicar o que é ser conhecido de Deus. Nós vamos encontrar um dia Jesus falando sobre os pregadores famosos, obreiros famosos, pessoas que fluíam nos dons, cheias de uma autoridade, de um poder para expulsar demônios e até legitimamente, curar enfermos, fazer maravilhas, realizar coisas extraordinárias. E daí vai chegar faceiro diante de Deus, diante de Jesus. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Como assim, Senhor? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu não vos conheço. Porque eu não vos conheço. Não contradisse agora a onisciência de Deus? Se Deus é onisciente, como é que vai chegar o momento que Deus não vai conhecer alguém? Deus não é onisciente, não conhece todas as coisas? E Jesus ainda vai reiterar na parábola daquele homem que tinha uma vinha e plantou uma figueira naquela vinha. Veja bem, quando Deus, ou quando o dono da vinha, manda cortar aquela figueira, porque ela não estava dando fruto. E alguém pergunta: pastor, mas se o senhor está dizendo que não conhece alguém que fez tantos sinais, fez tantos milagres, tantas maravilhas, como é que Deus não conhece? Não tem como ele não conhecer, ele conhece todo mundo. Irmãos, Jesus, Deus e o Espírito Santo, sabe como é que ele nos conhece? Pelos nossos frutos. Sabe qual é o método fundamental para Deus conhecer a Moisés? Pelos seus frutos. Ainda que não eram frutos da graça, eram frutos da lei. Mas ele achou diante de Deus esta virtude extraordinária de ser conhecido de Deus. Você sabe a diferença entre um produto qualquer e um produto autenticado com selo? Aí que vai ser determinante. Quando alguma coisa tem um selo, é conhecido e reconhecido. Muitas pessoas podem até dizer: eu sou conhecido, meu nome está sendo taxado na lista de intelectuais, meu nome está na lista dos mais ricos, meu nome está entre os maiorais, eu posso ser uma grande pessoa, eu posso ser um grande homem, conhecido e reconhecido, mas mais importante é você ser conhecido e reconhecido por Deus através do seu nome. Está escrito no céu, no livro da vida, e isso acontece somente se você tiver bons frutos para apresentar ao Senhor. Louvado seja Deus. Fiquem de pé, por favor. Diga comigo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser uma bênção em tuas mãos. Me ajuda a ser crente de verdade. Me ajuda a buscar a tua presença. Me livra das precipitações. Me livra, Senhor, da centralização. Me livra, meu Deus, de tudo aquilo que me afastar de ti. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Santo Deus.